Mateus capítulo 27, 1. Chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo consultado, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus esteve em pé diante do governador. E o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo, o governador disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia cada vez mais, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador, levando Jesus para a audiência, reuniram junto dele toda a coorte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E, saindo eles, acharam um homem sireneu, chamado Simão. A este obrigaram a levar a cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elai, elama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos-se, Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se, e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não suceda que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Aí tendes a guarda. Ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.